Sejam muito bem-vindos, meus amigos do Tática Didática, hoje para falar de mais um reforço do Fluminense, uma grande contratação, um jogador vitorioso, um jogador que vem para agregar ainda mais esse elenco que está sendo montado para disputar a Libertadores, mais um jogador vindo do Palmeiras, bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras, campeão brasileiro com o Palmeiras, enfim, um jogador que dispensa comentários sobre todas as conquistas que ele tem na sua carreira. Um jogador de 35 anos, mais um jogador veterano que vem para o Fluminense, muita crítica da torcida, da imprensa, enfim, mas eu entendo que o Fluminense está montando uma equipe para o treinador Abel Braga com jogadores cascudos, com jogadores com experiência e mesclando com jogadores da base do Fluminense, de Xerém, que a todo ano revela grandes jogadores. Então eu vou trazer para vocês aqui hoje números do William Bigode, novo reforço do Fluminense, e também a forma que eu acho que o William pode render melhor, render mais e jogar, fazer uma grande temporada. Parece que está vindo com um contrato de 2 anos, para o Fluminense, está vindo sem custos, apenas o Fluminense vai arcar, claro, com o salário do atleta, mas vem sem custos do Palmeiras, o contrato dele está encerrando com o Palmeiras, e vem para reforçar o Fluminense, junto aí com o seu companheiro também, o Felipe Melo já tinha chegado, né, e vai reforçar esse ataque do Fluminense aí, que sofreu um pouquinho com jogadores inexperientes, com jogadores que vinham numa sequência e de repente caíam demais de rendimento. O William é um jogador com mais regularidade, um jogador que vai jogando, ele pode não ser excepcional em todos os jogos, mas ele vai ser muito regular durante as partidas. E eu vou mostrar para vocês aqui como que eu acho que o Abel Braga pode montar esse esquema com o William jogando como titular no Fluminense. Vou compartilhar com vocês mais uma vez a tela aqui para a gente poder bater um papo legal sobre isso. Então, podemos já ver aqui como pode jogar o William Bigode na equipe do Fluminense, né? Um jogador que era um extremo, né? É um extremo, né? Joga pelo lado esquerdo do campo, perdão. Faz muitas tabelas por ali, tem presença diária, mas também que pode render como uma espécie de centroavante, de falso 9, também já jogou assim no Palmeiras. É um jogador com uma técnica até refinada, um jogador de poder de finalização muito interessante. E aí a gente já pode ver aqui os números do William nessa temporada. Temporada 2021, pessoal, o William não jogou só 35 jogos em 2021, ele jogou mais jogos. Só que eu peguei só a temporada 2021, porque teve o final da temporada 2020 por conta da pandemia, né? Inclusive ele é campeão da Libertadores 2 vezes no mesmo ano, né? Lá em março teve a final da Libertadores 2020, março de 2021, e agora no final do mês de novembro teve também a final da Libertadores desse ano de 2021. Então só peguei a temporada 2021, o William fez 35 jogos, marcou 10 gols, 3 assistências e jogou 1.665 minutos. Como eu falei, um jogador de 35 anos, um jogador que tem uma certa experiência, uma rodagem, e tem números interessantes, 10 gols, 3 assistências, enfim, foi muito importante para o Palmeiras nessa temporada, na conquista da Libertadores principalmente. Aqui a gente já pode ver o William na sua posição original, né, como um extremo, né, o Fluminense quando joga naquilo que eu acho que o Abel Braga vai fazer, colocando a sua linha defensiva com 4, 2 volantes, 3 jogadores de meio campo, o Iago sendo responsável pela armação, o Luiz Henrique aqui pela ponta direita e o William pela ponta esquerda com o Fred centralizado. Nesse esquema aqui, a gente também pode, de repente, jogar com o John Arias aberto aqui e o William no lugar do Fred. Todo mundo sabe que o Fred, além de ter o contrato só até o meio do ano, é um jogador que não vai jogar todos os jogos. Então, eu acredito que possa acontecer isso. O Fred e o William não jogarem juntos ou revezarem nessa posição aqui de centroavante do Fluminense. Até seria interessante, porque o William pode conviver com contusões e também com a forma física, não é um jogador muito veloz como era antigamente, então talvez o Fluminense tenha pensado nisso, em colocar o William ali como centroavante, o Abel Braga colocar ele como centroavante. É a posição que ele rende, talvez vai render um pouco menos, porque ele está acostumado a jogar aqui pelo lado esquerdo do campo. E rende muito bem aqui, fazendo tabelas com o lateral esquerdo, se aproximando e até criando jogadas para esse centroavante que tiver ali na frente. Pode ser o John Kennedy também, se o Fred não tiver em condições de jogo, mas pode ser o John Kennedy também. E o William sabe fazer essa função muito bem, e eu acho que vai ser importante
o William nessa posição para o Fluminense, jogando nesse esquema, com 4-2-3-1, que é o esquema que encaixa melhor as peças que o Fluminense tem hoje. Aqui a gente já traz num 3-4-3, né? Como a gente vê, o Felipe Melo provavelmente pode jogar também de zagueiro, mais uma linha de 4 com os 2 volantes, o Iago sempre sendo responsável pela armação, e aqui a gente já pode ver o William centralizado, né? O William jogando como uma espécie de falso 9. Por ele ser um jogador que sempre jogou pela extrema, a gente chama de falso 9 porque dificilmente ele vai ficar paradão lá na frente, fazendo pivô, ele vai sair bastante da área e fazer um revezamento com os 2 homens companheiros de ataque dele aqui, no caso Luiz Henrique e John Arias, como estão, como a gente pode mostrar aqui. Então, revezando nessa posição, chegando de frente para o gol, o William tem um chute muito bom de fora da área, é um jogador que sabe finalizar, tem um poder de finalização, um chute forte, um chute colocado, e por isso até que ele joga muito aqui pelo lado, jogou muito pelo lado esquerdo na sua carreira, né? Um jogador que pode conduzir a bola em diagonal, cortar para dentro para poder chutar para o gol. É característica dele também fazer esse tipo de jogada, ou buscar uma tabela e aparecer aqui na área junto com o centroavante. Aqui ele já jogando como uma espécie de falso 9, é uma posição interessante. Poucas vezes viu o William jogar assim, mas pode ser que o Abel já esteja pensando nessa possibilidade, né? Como ele sabe que não vai contar com o Fred a temporada inteira, ele já deve estar pensando nessa possibilidade. Mais uma aqui que a gente pode ver. Perdão, acho que eu passei. Não, passei não. É isso mesmo. Então, aqui no 4-4-2, aí o William jogando com uma dupla de ataque, John Arias um pouquinho mais recuado, fazendo a armação, e estamos lá com Luiz Henrique, né, que é um jogador muito veloz, muito habilidoso, que pode buscar tabelas fazendo uma dupla de ataque. Nesse caso aqui, o Fluminense subiria suas linhas, né, jogaria talvez com o Felipe Melo mais centralizado aqui, o André também, fazendo uma outra linha de 4 aqui, ou esse quadrado aqui. A gente está falando isso aqui numa organização até defensiva, não tão ofensiva, porque o Fluminense nunca vai atacar só com 4 jogadores, vai ter subidas de lateral. O William é um jogador que também sabe se posicionar dentro da área para cabecear e pode ser que renda bastante nessa posição aqui com 2 atacantes. Esqueci de passar por isso aqui no 1-4-3-3. A gente pode ver aqui os 3 volantes, como o Fluminense vem jogando na temporada, veio jogando muitas vezes na temporada, John Arias aberto, Luiz Henrique aberto e mais uma vez o William como um falso 9. O William também é possível jogar aqui entre esses 2 jogadores de meio campo, talvez no 3-4-3 ele possa fazer isso. É um jogador inteligente, um jogador que sabe armar jogada e pode municiar muito bem, porque também tem um passe muito bom esses jogadores de frente. Por isso que numa situação como essa aqui, ele de falso 9, ele vai jogar um pouquinho fora da área. A gente pode lembrar que no início da temporada, com o Fred jogando, né? O Fred, principalmente contra o River Plate no jogo lá na Argentina, no Monumental, que o Fluminense venceu por 3-1, a gente pode ver o Fred jogando fora da área. Então, uma característica do futebol moderno, do futebol atual, é esse centroavante, esse cara aqui, ser um jogador de mais mobilidade. Então, o William talvez tenha sido contratado, até o Abel até falou que já gostaria de ter contado com o William em outras oportunidades, por causa disso, porque como ele é um extremo hoje, ele não é um extremo mais de velocidade, como ele foi na carreira dele, ele pode estar pensando em jogar ali como falso 9 e fazendo essa mobilidade, conseguindo sair um pouquinho da área, criar as jogadas, tanto nesse modelo de jogo, né, com 4 homens no meio campo, quanto nesse aqui, com 3 homens no meio campo, com os 2 extremos, o William recuando um pouquinho, fazendo esses passos de profundidade, coisas que ele fez muitas vezes no Palmeiras também durante sua carreira. Embora aquilo que eu falei, embora ele não seja um camisa 9, né, especificamente falando, mas é um jogador interessante. Ainda tem a possível chegada do Ricardo Goulart também para fazer ali um revezamento com esses jogadores. Aquilo que eu sempre falo, um elenco de futebol tem que ter peças de mesmo nível, de nível próximo. Então, quando você perde o Fred por uma contusão, por uma suspensão, você tem o William para substituir. Você pode ter aí o Ricardo Goulart, que talvez esteja chegando. Então, acho que o Fluminense está montando uma equipe interessante e o William é uma grande contratação do Fluminense para essa temporada e buscar os títulos tão sonhados da torcida tricolor. Tá bom, meus amigos? Então, não esqueçam de compartilhar, curtir, comentar e se inscrever aqui no nosso canal e também participar do nosso clube de membros com bastante informação que tem aqui para vocês na descrição do vídeo, com descontos em cursos da Universidade de Futebol, enfim, tem diversas coisas legais para você. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado.
Um abraço e até a próxima.